Gênesis capítulo 31. O Senhor é bom, mas é justo e inflexível. Capítulo 31 de Gênesis. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Eu vou convidar a igreja para que você, nós que aqui estamos na transmissão, leiamos o versículo de número 3. Todos nós, vamos. 1, 2, 3. Pai querido, em obediência à tua voz, em obediência ao teu falar, em obediência à direção que tu trouxe, fala conosco, fala primeiro comigo, mas fala de tal maneira, Deus, que eu leve esse texto com muita seriedade. Mas eu te peço que na extensão, todos que estarão ouvindo esta palavra agora e pela transmissão nas mídias, ó Deus, que esse texto traga temor, traga pavor, traga aflição, traga angústia, porque tu é bom, mas tu és justo e tu és inflexível. Cancela toda a situação contrária, em nome de Jesus. Dizemos amém e amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta no texto. Dia 1º de maio, primeiro domingo, e maio é para nós num consenso, né? Num consenso de calendário, é o mês da família. Nada premeditado, nada pré-estabelecido, tudo sempre muito fresco, como uma brisa que o Pai sopra vindo do céu. E toda manhã da Santa Ceia é sempre uma manhã de muita aflição no coração, porque o sábado é um verdadeiro parto a ferro, fórceps, um desespero muito grande de ouvir Deus e de fazer como o apóstolo Paulo, ele faz para nós na carta aos Coríntios, o que eu recebi do Senhor, eu
eu vos entreguei. E nessa aflição, nessa agonia de ouvir Deus, o Senhor trouxe esse texto ao meu coração neste sábado, e eu passei algum tempo olhando esse texto. E como pai, como avô, como esposo, muito aflito, para que eu não cometa os mesmos erros e as mesmas falhas, porque não haverá resposta diferente de mesmos erros. E às vezes elas são até piores. Esse texto, ele é um texto para crente. É um texto de crente, para crente. É um texto de quem conhece Deus e não pergunta quem é que está falando. O personagem aqui é Jacó. Jacó é crente. Jacó é crente, ele é filho de crente, e ele conhece o Deus dos crentes. E quem é crente, filho de crente, e conhece o Deus dos crentes, escuta Deus falando com o crente. E Deus falou com ele. Deus falou com ele no meio de uma crise muito forte. Deus falou com Jacó no meio de uma angústia muito grande, de uma crise muito grande, no meio de uma grande injustiça. Jacó está aqui, os primeiros versículos, eles narram para nós uma injustiça, uma afronta. E crente passa por injustiça, crente passa por afronta. Eu vou repetir a leitura, apenas para que a gente fique mais próximo dela. O texto diz que Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão. Aqui é uma narrativa, é uma maneira assim, uma maneira mais suave de dizer o que está acontecendo. Mas a verdade, a leitura é diferente. A leitura é assim: Jacó ouvia os comentários dos seus cunhados. Comentários de pessoas distantes. Machucam, mas não machucam muito. Eles ficam na superfície. Mas comentários de quem é perto, de quem faz parte do grupo, de quem faz parte da família, porque cunhado é família. Cunhado não é agregado. Cunhado é família. Cunhado é o irmão da esposa. Então, cunhado é gente de perto. É gente de muito perto. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e creio que você também não tem nenhuma dúvida disso. Então, o texto está dizendo que Jacó, ele está escutando comentários dos seus cunhados. Existem comentários que são suaves, são light, mas existem comentários que são mentirosos, caluniosos, difamatórios. E o comentário que Jacó escuta é abominação, porque é mentira, é uma difamação, é uma calúnia. É mais que calúnia, é maligno. É maligno, em todo o sentido da palavra. Os cunhados dizem: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. É exatamente o contrário. Jacó enriqueceu o pai, Labão, e os cunhados. Jacó foi o elemento que trouxe a riqueza. A chegada de Jacó na casa de Labão, a chegada de Jacó nessa região mudou tudo.
Então, se eles viviam no nível 2, passaram a viver no nível 8, 9. E tudo isso por causa de Jacó. E Jacó, ele está escutando comentários. E o comentário que Jacó escuta não é uma coisa tranquila. Ele fala alto, não é uma coisa de menor importância. O que ele escuta é alguma coisa que dilacera a alma. Jacó se apossou. É o contrário. Quem está sendo roubado, quem está sendo furtado, quem está sendo vilipendiado é Jacó. Jacó é vítima. Jacó é vítima aqui. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. É mentira, infâmia. Então, imagine você, Jacó está vivendo nesse local. E quem é que fere? É quem está próximo, é quem está junto, é quem é família. Então, a dor é maior, sangra mais, dói mais ser apunhalado por quem você não espera isso. O correto seria que os cunhados elogiassem e dissessem: ô meu cunhado, depois que você chegou, a vida mudou aqui. Nós saímos do nível 1 e fomos para o nível 8, 9. A tua chegada aqui, você foi a luz de Deus nesse lugar. Mas é o contrário que acontece. Ele está escutando isso. Versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão. Labão? Não. O termo certo é: Jacó reparou que o rosto do sogro, o sogro, não lhe era favorável. Eu sou sogro de 2 varões e de uma varoa. Eu prefiro a morte. Eu quero morrer antes. Se um genro meu ou uma nora ouse dizer ou pensar que meu rosto não lhe é favorável, Deus me guarde disso. De antemão eu quero estar no caixão, mas eu não quero que nunca isso aconteça. Deus me guarde disso. Então Jacó, por sua vez, ele repara no rosto. Veja, os cunhados comentam. E o sogro demonstra. Você conseguiria viver nesse ambiente? Você conseguiria viver num ambiente que você é uma persona não grata? Você conseguiria viver nesse ambiente? Eu sou um homem feliz quando recebo a todo mundo em casa e eu vejo meu genro indo na geladeira e abrindo a geladeira e tirando o que quer tirar, sem ter que me perguntar. A minha nora. Isso não fazem ideia o quanto isso faz meu coração pular de alegria. Você viveria numa casa em que os cunhados te caluniam e o sogro respalda a calúnia, mostrando no rosto isso? Mas sabe, há esperança no meio desse caos, no meio deste inferno. Tem alguém que vai tomar a defesa. No meio desse caos, no meio desse inferno, alguém vai tomar a defesa. E quem vai tomar a defesa não é a esposa, ou as esposas. E quem toma a defesa não são os filhos. Quem toma a defesa é quem está no trono. Versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então eu quero, não é a mensagem dessa manhã, mas eu quero trazer uma seta, uma flecha de esperança para você. Tem alguém que está vendo, e tem alguém que vai começar a agir. A injustiça, a infâmia, a calúnia não vai passar em branco. Tem alguém que está vendo.
E tem alguém que vai agir daqui a pouco. Alguém vai agir. Alguém vai agir. Eu não sei em que momento foi que Deus falou isso com ele. Em que time da vida de Jacó, quando Deus falou isso com ele. Eu não sei. Mas eu deduzo, deixe-me viajar um pouquinho aqui. Eu acho que foi naquele momento que ele saiu. Puxa vida. Ele sabe que não é verdade, eles sabem que não é verdade. Aquele momento que você está assim, sendo consumido por pensamentos, que você, poxa, ele sabe que isso não é verdade. Deus vem e fala assim, Jacó, Jacó, ele para assim, como se, Jacó, ô Senhor, fala que teu servo ouve, fala. E ele diz, volte para a tua terra, acabou o tempo da infâmia, o tempo da injustiça, o tempo da prova, o tempo de olhar um semblante que não é verdadeiro, o tempo acabou. Volte para a tua terra, para a terra dos teus pais, e eu tenho uma notícia para te dar, Jacó, eu vou estar com você. Posso ouvir um amém? Eu vou estar com você. Esse é o texto que Deus vem ao encontro de Jacó e diz, eu vou botar um ponto final. Eu coloco um ponto final nisso. Você volte e eu vou estar com você. Aí o versículo de número 4, a sequência, ele fica tão empolgado e diz assim, então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo. Aí você descobre onde foi que Deus falou com ele. Ele estava no campo. Ele estava cuidando do rebanho. Então, no meio do campo, no meio da solidão do campo, no meio do transpirar e do trabalho do campo, Deus foi lá e falou com ele. Deus foi lá e falou com ele. Aí ele pega um funcionário dele lá e manda correr em casa. E a história você conhece, você é aluno de EBD, tem Raquel e tem Lia, que são as duas filhas de Labão, que o sogro enganou, porque ele queria casar com Raquel, e o sogro, com doutorado em trapaça, botou Lia no lugar de Raquel, e a luz não estava boa, ele já tinha tomado um pouquinho mais de vinho, e devia estar meio para lá de Bagdá, e de manhã que ele olhou, e falou, uau, eu não casei com ela não, eu casei com Raquel. E quando ele vai tentar devolver a mercadoria, o pai diz, não, aqui tem uma lei diferente. Aqui você não sabia. Porque a letra está pequenininha aqui no artigo, aqui diz, a lei que ele criou, ele é o sogro tinha criado essa lei. Tá? E ele vai dizer que não, a mais nova não pode ir na frente. A mais nova tem que ir depois da primogênita. E a Lia era de mais idade. A Lia era de mais idade. E isso deu um transtorno muito grande. Essa lei não é verdade, porque lá em casa quem casou primeiro foi a mais nova. A mais nova casou, a mais nova bypassou os dois filhos, casou na frente. Ele manda chamar as duas e diz, olha, papai, Deus falou comigo que é para mim voltar. Versículo 5, ele começa a dizer, ele lhes disse, eu vejo que o rosto do pai de vocês, ele está tão chateado que ele nem fala meu sogro, ele fala, o pai de vocês, ele está, meu irmão, ferida dói, e a ferida fica aberta e machuca, né? Fica aberta, está machucando. Então ele falou, olha, o meu sogro, não, o pai de vocês, porque há uma diferença entre pai de vocês e meu sogro. Então, agora ele é só pai de vocês. O pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. No meio das crises, que o Deus que você conhece permaneça contigo. Todo mundo pode se levantar, mas Deus vai continuar contigo. Versículo 6. Vocês mesmas sabem de como, com todo o empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês.
mas ele tem me enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário, 10 vezes mudou o meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, o listrado serão o seu salário, então os rebanhos todos davam os listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Quer dizer, deu a mim, não tirou não roubando não, Deus fazendo um milagre. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, quem és? Não, o que respondi? Eis-me aqui. E ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. O Deus do trono está vendo tudo. Diga amém. Diga Senhor. Diga obrigado. Eu sei que tu está vendo tudo. Por que está dizendo isso na Bíblia? Porque a gente tem um erro crasso. Senhor, tu não está vendo? Ele está vendo. Tá. Ele está vendo. Não diga mais isso não. Senhor, ele está vendo. Não faça isso, porque você vai deixar o diabo mais alegrinho. Ele não pode ficar alegre não. Tem que queimar ele. Diga assim, Deus está vendo. Deus está vendo. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Versículo 13. Eu sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Agora observe isso, eu sou o Deus de Betel. Diga, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel, Jacó. Jacó, eu sou o Deus de Betel. Lembra onde você fez uma coluna, onde me fez um voto? Eu sou o Deus de Betel. Levante-se, sai dessa terra. Versículo 14. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Na verdade, que ele nos considera como estrangeiras. Aí vem mais um detalhe. As próprias filhas vão colocar agora que o pai também está com uma animosidade contra elas, pois nos vendeu e consumiu tudo que era nosso. Ou seja, o pai Labão e os filhos masculinos, os meninos, fizeram um bloco contra Jacó e as próprias filhas. Versículo 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, que chegou a possuir o gado da sua propriedade, que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Amados, Deus mandou tratar nesta manhã um tema, um assunto. Nós somos cristãos. A gente é crente.
A gente conhece a palavra. Nós temos o Espírito Santo. Mas eu me pergunto, o que acontece conosco quando a gente que conhece Deus, que canta para Deus, a gente fica só no que Ele é bom, 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 bom. É verdade. Diga assim, Deus é bom. É verdade. É verdade, Deus é bom. É inquestionável que Deus é bom. Mas eu queria ter um hino que colocasse: é justo, é inflexível, porque senão nós vamos viver tragédias. Cerca de 20 anos, ele sofre, as esposas sofrem, e tudo ali sofre. Um ambiente hostil, um ambiente difícil, um sogro não confiável, não confiável, não confiável. Um sogro que eu vou chamá-lo de maligno, maligno, porque o que ele fez foi uma coisa maligna. Foi maligno o que ele fez. Porque quando Jacó se apaixona por Raquel, e Jacó, com o coração puro, diz: olha, qual é o dote? Qual é o dote para casar com a tua filha? 7 anos? Eu pago. Eu pago. E tudo certo. E há um amor lindo que está ali brotando. Aí o Labão tem uma outra filha. E ele monta um plano maligno, um plano terrível, que poderia ter dilacerado o emocional dessa moça. Uma festa. Bebem, estão já um pouco em alfa. Não tem luz, não tem LED, é lamparina. E bebeu um pouquinho mais. As tendas não é uma suíte, é uma tenda, é uma coisa, é uma barraquinha, tipo, e vai para a barraquinha, meio trôpego já, quem sabe. Eu não sei aonde ele botou Raquel. Isso no céu a gente vai perguntar isso. Se ele sequestrou ela. Eu não sei qual foi o convencimento para Raquel. Porque a Raquel estava na festa. Imagine você vai para um casamento, faz foto com os noivos, e de repente alguém pinça aquela noiva, e na hora que vai para a suíte, vai outra pessoa. Mas e a Raquel? Ele botou a Raquel aonde? Meu Deus, o que ele fez com a Raquel? Como é que foi isso? E ele vai para a barraca, e lá e se entrelaçam. Não tem luz. Todo gato é pardo. Todo gato é pardo. Eu acredito que elas tinham uma silhueta semelhante. Porque se uma fosse autona, você cresceu, garota. Você tirou a roupa e cresceu. Ou se ela fosse muito forte. Espera aí, a cintura não era essa, não. A cintura que eu abraçava não é essa, não. Tu está inchada, garota? Comeu muito? Mas tem uma coisa que parece. De noite todo gato é pardo. Mas de manhã, quando ele abre o olho e tira a remela, ele olha. O que você está falando aqui? O que você está falando aqui, garota? Olha, fala com meu pai, resolve isso com meu pai.
Eu acho que ele sai dali pilhado, ele sai pilhado daquela barraca. Ele sai, mas ele saiu macho. Saiu assim, ô sogro, que maluquice é essa aí? Calma, está nervoso. Toma aqui um chá de erva cidreira. É que aqui tem uma lei que a mais nova não pode casar primeiro. Mas tu não falou isso antes. Não, é que eu acabei esquecendo. Mas, e agora? Eu quero é Raquel. Ah, tudo bem. Mais 7 anos. Mais 7 anos. Então, esse ambiente. Deus vem, intervém e diz, acabou. Chega. Volte agora para a terra do teu pai, da tua família. Betel. Lembra? Betel. Aonde você levantou? É Betel. Volta agora. Aí diz a Bíblia que Raquel, esposa amada, diz o texto, que ela roubou os ídolos que pertenciam a Labão. Ela roubou. Aí o texto vai andando. Labão é avisado que eles fugiram. Labão se prepara, corre atrás, e Labão vem furioso para passar a espada. Capítulo 31, versículo 22 em diante, agora seguindo. No terceiro dia, Labão foi, veja, 3 dias depois, eles fugiram. 3 dias depois, Labão foi avisado. Ó, tua filha fugiu, as filhas fugiram, os filhos foram embora, o teu genro foi embora, foi todo mundo embora. Reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó, por 7 dias de viagem. 3 dias depois, ele pegou a tropa dele e gastou mais 7 dias. Então, 3 mais 7, 10. 10 dias. 10 dias depois, alcançou nos montes de Gileade. Versículo 24. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão. Para quem é crente fiel, Deus até fala. Para quem, aí Deus dá um sonho. Deus deu um sonho para Labão, o arameu, e lhe disse, cuidado, cara. Tu não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Cuidado, hein? Tu vigia nessa terra. Cuidado que você vai abrir a tua boca. Tu não fala nem bem, nem mal. Nem bem, nem mal. Então vai falar o quê? Só amenidade. Oi, tudo bem? Calor, né? Calor. Cansado? Cansadão, cara. Não tinha grau na estrada. A gente está no osso aqui. Só amenidade. Tu não fala nada. Meu Deus, tu não fala. Só amenidade. Jacó alcançou Jacó. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó, que foi que você fez? Você me enganou, levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Ele até está desobedecendo um pouquinho, não era para falar isso não, hein, cara. Tu vigia, tu já está até passando do limite. Versículo 28. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não disse nada? Eu teria despedido com alegria. Cara, irmão, esse aí é doutorado na mentira. Alguém acredita nisso? Irmão? Esse homem, ele tem doutorado em falsidade. Você conhece alguém assim? Eu teria despedido você com alegria. Ia lá no Lecador, compraria umas tortas lá. Irmão, nem tubaína ele ia comprar. Esse cara é mentiroso. E com cânticos e com tamborins e com harpa. Versículo 28. Agora é isso que eu quero que você veja. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. 29. Tenho em minhas mãos poder para fazer o mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês, ele é desviado, ele confessou. Ontem à noite, o Deus do pai de vocês,
não é o pai de vocês, ele falou que ele é desviado, ele confessou que é desviado. Ele falou comigo, cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal, cuidado. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de meu pai, grife essa expressão, por que roubou os meus deuses? Os valores de Labão são completamente inacreditáveis. É surreal isso. 20 anos depois, Labão vai ficar sem as filhas, sem o genro, sem os netos e netas. 20 anos depois. E a preocupação de Labão é os ídolos que a própria filha roubou. O que vai deixar o coração dele apertado não são os filhos. E nesse tempo não tem FaceTime. Ou acho que não tem ainda não. Para fazer um FaceTime com os netos. A preocupação de Labão é com os diabinhos que ele tinha, os demôniozinhos que ele tinha, os deusezinhos que ele tinha. E por que você roubou os meus ídolozinhos? Por que isso? Tá bom, tu vai embora, tá bom. Mas como é que eu fico sem eles? Como é que eu fico sem eles? 31, Jacó respondeu, eu tive medo e pensei assim, para que não aconteça que me tome as forças, as minhas filhas. 32, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Ele não sabe nem o que ele está falando. Jacó está fazendo assim, olha, que seja morto quem estiver com os teus deuses. Ele não sabe que é a mulher amada que fez isso. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, ela sentou sobre eles. Labão apalpou toda a cela de toda a tenda de Raquel e não achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor. Ela não chama de pai. Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Esse é o texto. Tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Diga comigo assim, conveniências, arranjos, adaptações produzem tragédias. Deus, nesta manhã de domingo, Ele quer conversar com o crente, que conhece Deus, que escuta Deus, que ouve Deus e que mais ou menos obedece a Deus, mais ou menos, e que canta, ele é bom, porém também é justo, inflexível e fogo que consome. Uma das maiores tragédias do mundo cristão dos últimos dias, ou desses últimos tempos, é alguém que talvez essa igreja não conheça. Ravi Zacarias. Alguém que eu parava para ouvir, alguém que eu escutava, que me alimentava,
e que de repente explode uma tragédia, que você diz: como pode alguém com a idade que tem, com a vida que tinha, com a influência que tinha global, viver uma desgraça dessa? Porque a gente fica no bom. Cantares diz: apanhai-me as raposas e as raposinhas. A gente às vezes olha para a raposa grande: eu vou te matar, raposa, mas acha muito lindo o filhotinho. E o filhotinho hoje tem outro nome, é pet. Pet. É pet. E eu vi isso outro dia, num shopping aqui na Zona Oeste, Barra Shopping. Eu vi uma menina, e vi todo mundo olhando, eu sou meio curioso, falei: o que está no braço dela? Eu corri para ver o que era. Era um porquinho. Ela estava passeando no shopping com um leitãozinho, cheio de Swarovski, cheio de fitinha. Eu falei: caraca, a garota tem um porquinho. Ela estava com um porquinho nos braços, um leitãozinho vivo, um porquinho vivo. Porquinho devia ser uma porquinha, porque tinha muito lacinho. Eu olhei, e todo mundo: que legal. Eu falei: essa moda vai pegar, vai dar prejuízo para essa dia. Não vão matar mais o porquinho. Ela estava passeando no shopping com um porquinho. Porque, não é porquinho não, peraí, pastor, você é ignorante. Pet. Pet, realmente, pet. O que deu em Raquel? Que reclama do pai, reclama aqui da convivência, reclama de tudo, e quando foge, e quando sai, ela me leva os ídolos, os deuses, os demônios. E eram coisas pequenas, porque ela sentou em cima. E devia ser bem bonitinho, não devia ser nada pontiagudo, senão ela tinha dado um pulo para o alto. Então, era uma coisinha, era um petzinho, era um negocinho, era um bibelozinho. E eu, papai, eu tô nos meus dias, pai, por isso eu não levanto. E aquela coisinha aqui, ela tem um negocinho debaixo dela. Pai, eu tenho um negocinho. Pequenas brechas vão abrindo fendas. Pequenas brechas vão abrindo fendas. E a fenda começou a ser aberta. E a fenda agora começou a ser aberta. Pequenas brechas vão abrindo fendas. Capítulo 33. Capítulo 33. Versículo 16. Em diante. Diga assim: pequenas brechas abrem fendas. 33. Assim, naquele dia, Esaú voltou para onde? Para onde? Para onde? Seir pelo caminho por onde tinha vindo. 17. E Jacó foi para onde? Para onde? Peraí, me ajuda! Lá no campo, Deus falou: Jacó, volte para onde? Para onde? Para onde? Betel, no lugar que você levantou o altar. Jacó foi para Sucote, edificou para si uma. Pelo amor de Deus, quem constrói casa é porque quer ficar, ou não? Se você não quer ficar, você faz o quê? Tu aluga, tu faz uma barraca. Construir casa, eu estou dizendo: ei, eu quero ficar. Deus falou: Jacó, volte para, diga-me qual é o nome do lugar? Qual é o nome do lugar? Betel, aonde mora a tua família. E ele vai para Sucote, edificou uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote, Palhoça. Versículo 19. Esse é o 18 ou 19? Eu estou enxergando mal. Ou acabou aqui? 18? Cadê o 19? Será que meu óculos travou?
Agora é 19. Não é vista, não. Vou te levar. André, leva ela na ótica lá, Carol. A parte do campo onde tinha armada a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor. Alguém pode falar com Jacó que Deus falou voltar para Betel? Tu está comprando, investindo, construindo. Alguém diz para alguém aí que Deus falou Betel. Betel. Ele para em Sucote, ele compra, negocia, constrói. Diga assim, Deus é bom. Bom, bom. Diga assim, porém, justo, inflexível. Versículo 20. Ali, ele levantou um altar. Tem gente fazendo coisa certa no lugar errado. Tem gente fazendo coisa certa no lugar errado. Você entendeu a ficha? Caiu a ficha. Tem gente fazendo coisa certa no lugar errado, fazendo coisa certa da maneira errada. Eu não dizimo, mas todo mês eu dou 200 cestas básicas para um canto qualquer. Eu não dizimo, mas olha, já mandei fazer uma laje em tal canto, isso aqui. Porque assim, tem gente fazendo coisa certa no lugar errado. Tem gente trazendo a arca, é coisa certa, da maneira errada. Deus mandou trazer a arca, mas faz da maneira certa. Diga assim, Deus falou Betel. Deus falou Betel. Deus falou Betel. Você está comprando terra. Tu está fazendo o altar. Jacó, o que tu está fazendo? Um altar a Deus. Ao Deus de Israel. Legal, cara. Que bacana. Está fazendo um altar para Deus. Jacó, tu lembra qual foi a primeira pergunta de Deus à humanidade? Você lembra? A primeira pergunta de Deus foi assim: Adão, onde tu estás? E eu quero mudar essa pergunta hoje. Eu queria que você dissesse para alguém que está do teu lado. Diga assim, ô crente, você está onde? Você está onde? Tu está onde, crente? Tu está onde, crente? Irmão, se perguntar, Jacó, o que está fazendo? Um altar para Deus. Que bacana, cara, tu está muito espiritual. Cara, tu está muito crente mesmo. Está fazendo um altar para Deus. Comprei, paguei caro, hein? Paguei caro nessa terra, paguei caro. Falei, eu quero essa aqui, porque essa aqui, paguei caro e estou fazendo aqui um altar para Deus. Jacó, só uma perguntinha burra, ignorante, só um cara tapado, um cara que nem está meio tapado. Deus falou para fazer aqui nesse lugar? Esse foi o lugar que Deus falou? Porque, se não me falha a memória, ele falou Betel. Eu vi alguma coisa que era Betel, alguma coisa de Betel. Isso aqui mudou de nome? Isso aqui é Betel. E ele faz um altar lá naquele local. Versículo próximo, seguindo. Não, agora acabou 20, né? 20, agora 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, então Jacó é pai de Diná, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era o príncipe daquela terra. Então ele está num ambiente hostil, num local que Deus não mandou, num local que Deus não mandou ele ficar, num local que Deus não disse para ele ir. E ele está fazendo altar naquele lugar.
tomando-a, ele teve relações com ela e a humilhou. Não, isso aí tudo é eufemismo, é um abrandamento. Diná sofreu um estupro. Diná foi violentada. Sofreu um estupro. Diná sofreu um estupro, foi violentada. Versículo 3, se quem se apegou a Diná, o criminoso gostou da vítima. Filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou o coração. Ele amou, falou o coração. Quem ama, respeita, ou não? Quem ama, respeita, ou não? Quem ama, honra, amém ou não, amém? Amém? Então, ele amou, poxa, me apaixonei por você, gostei de você. E ele disse para o pai, pai, consiga-me esta jovem. Essa expressão dele diz o caráter desse moço. A moça não é um produto. A esposa não é uma mercadoria. Consiga-me. Como assim? Virou produto isso? Virou objeto? Virou uma coisa? Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Consiga-me? Como assim? É você que tem que ganhar o coração dela. Mas consiga-me essa moça. Ou seja, na cabecinha desse menino, essa menina era um produto, era um objeto, era uma coisa. Era um bibelô que ele gostou do sabor. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, ele calou, esperou até que voltassem. Então, Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com ele. Quando os filhos de Jacó vieram no campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentado a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo, meu filho Siquém está profundamente... O quê? Eu pensei que fosse arrependido. Está profundamente arrependido. Não, está profundamente apaixonado. As relações humanas hoje, elas estão se deteriorando. E hoje foi pregado pela manhã, que a gente tem que começar a entrar num clamor de oração, para Deus começar a botar as coisas no lugar. As pessoas estão trocando arrependimento por paixão, foi mal, desculpe, não era bem isso que eu queria fazer. Não, irmãos, não. Meu filho está profundamente apaixonado. E aqui eu quero falar uma coisa. Para mim, não fala como pastor, como pai. Para de defender de maneira louca os filhos. Quem está dizendo isso é o pai. Meu filho está profundamente apaixonado. Não faça isso. Não defenda o indefensável. Não defenda o indefensável. Ele devia ter dito, meu filho é um tolo, é um desmiolado, e meu filho cometeu um crime. Jacó, eu quero te pedir perdão. Meu filho fez uma loucura. Não, meu filho está profundamente apaixonado. Eu lembro aquela tragédia na Barra da Tijuca, quando um garoto, ali da praia, pegou uma moça no ponto de ônibus e quebrou no pau. Ele era universitário, o pai é advogado. E eu lembro a palavra do pai. Meu filho é universitário. Ele pensou que era uma garota de programa que estava ali. Meu filho é um universitário, estudando em colégios bons. Ele, coitado, achou que era uma garota de programa na porta do prédio que ele mora. Aí ele pegou e quase matou a garota. A garota era uma secretária doméstica, que havia saído do trabalho e esperava o ônibus. Vai punir? Brincadeira de menino, vai punir esse menino? É o deputado agora que foi da Ucrânia e disse, é uma pena muito dura eu perder o mandato. Eu só falei uma coisa de
que as garotas lá são pobres, bonitas e fáceis. Mas foi só isso. Meu filho está profundamente apaixonado. Estou falando para mim que sou pai de 3. Você tem filhos. Não acoberte erro dos filhos. Não acoberte erro dos filhos. Porque a conta chega. Deus é bom. É bom. Mas você vai ver uma coisa. Versículo 9. Tornem-se os nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós. E vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará a seu dispor, morem nela, negociem, adquiram propriedade. O próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, que obtenha este favor diante de vocês, eu lhe darei o que vocês me pedirem. Aumentem muito o dote do casamento, de dádivas, e darei o que vocês pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, irmã dele, responderam com astúcia. Veja, a legalidade como é que vai fazendo. Olha a legalidade, como é que vai, a brecha, a cunha como é que vai fazendo. E disseram a Siquém, a seu pai, e disseram, 14, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que não foi circuncidado, porque isso seria vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Irmãos, as brechas vão no aumento. Eles estão dizendo para aqueles homens ímpios, se vocês se circuncidarem, vocês serão nosso povo. Eu já tive em alguns lugares, por esse Brasil afora, sentado assistindo o culto, que a pastora falou assim, quem está visitando hoje? Aí levanta uma galera, lá na rua Lins de Vasconcelos. Depois tu procura onde é essa rua em São Paulo. Quem quer batizar hoje? Pode vir agora batizar, que está tudo pronto. Tem um kit do batismo aqui pronto. Aí eu perguntei para alguém, mas como é que é assim? Não, aqui tem kit. Se você quiser batizar, você pode vir batizar. Aí eu falei, mas assim, entra assim direto no automático? Não, é pit stop, é fast food. Você vem agora, levanta. Aí o cara vem, levanta, batiza. Aí eu atendi uma pessoa aqui nessa igreja, que disse, pastor, eu queria me batizar. Eu falei, amém, a irmã já se batizou? Umas 3 vezes. Eu, como assim? Não, pastor, é que eu ia lá e o pastor falava assim, quem quer batizar? Eu falei, eu quero. Aí eu fiz uns 3 batismos assim, desse jeito assim. Mas, pastor, depois eu pensando, falei, cara, eu estou enganando a mim mesmo. Eu quero fazer a coisa de verdade. Então vai para o discipulado, faz o discipulado e depois passa pelo batismo. Os filhos de Jacó. Tudo isso começa naquele diabinho lá de trás da mãe. Olha, se vocês circuncidar, você vai ser nosso. O quesito é esse. O quesito é vir na igreja. Você deu oferta, já vai tomar Santa Ceia. O quesito é esse. Versículo 16. Então lhes daremos nossas filhas, tomaremos de nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Só Deus pode dizer isso. Só Deus faz um só povo, e faz pelo sangue de Jesus. Só Deus, só Deus, só Deus. Estão criando agora uma heresia do inferno, do inferno. Tudo isso começa nas pequenas coisas. Aonde vamos chegar hoje, hein? Daqui a pouco tu vai ver. 17. Se porém não ouvirem, não quiserem ser circuncidados, tomaremos nossa filha e iremos embora. Se espirrar, saúde, vai embora. Tais palavras agradaram amor Siquém e seu filho. 19. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado. Irmão, se ele era o mais honrado da casa, imagina o resto. A moça falou, misericórdia. Se esse cara é o mais honrado, imagina o resto. Meu Deus. 20. Assim Amor e Siquém e seu filho vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos. Observa um detalhe, isso aí é os homens de Amor e Siquém falando para os seus conterrâneos. Aqui não tem Jacó, olha esse detalhe aqui. Então os homens falaram em relação, esses homens são bacanas, portanto, deixe que morem na terra de vocês, negocie aqui, a terra é bastante espaçosa para contê-los, vamos tomar as filhas deles por esposas, e dar as nossas filhas para esposas para eles.
Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-se um só povo, se todos os homens do nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade, olha isso, não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles, o que tem? Serão nossos. Irmãos, é enganando e sendo enganado. É enganando e sendo enganado, acorda. A proposta está sendo aceita, mas ela tem um detalhe. Sabe o que nós dizemos? Nós vamos pegar tudo deles. A gente vai pegar tudo, vai ser tudo nosso. Ficarão morando conosco e vai ser tudo nosso mesmo. Versículo 24. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos os do sexo masculino foram circuncidados. Todos os homens que saíram da cidade, eles eram circuncidados. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais dor, mais forte dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Versículo 26, passaram também ao fio da espada Amor, o homem do estupro, Siquém, e tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram e passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema. A gente transfere. Vocês me criaram um problema. Se você está prestando atenção minimamente, diga assim: quem começou com o problema foi quem foi para onde não devia ir. Vocês me criaram um problema. Jacó, tu está transferindo para Simeão e Levi. A proposta, a ideia de vir para Siquém é tua. Foi em Siquém que tu fez altar. Agora, como fica um altar diante de uma chacina? Como fica um altar diante de uma terra toda ensanguentada? Como fica um altar? Ai daquele por quem vem o escândalo. Você está entendendo alguma coisa hoje? Essas concessões, essas permissões, esses jeitinhos, isso vai custar caro. Você está entendendo alguma coisa hoje? Você está compreendendo alguma coisa hoje? Essas pequenas tolerâncias. Deus falou Betel, você está em Siquém tem estupro, em Siquém tem agora centenas de cadáveres, em Siquém tem um altar que é um escândalo, ele vai embora, e quem passar, isso aqui é o quê? Não, isso aqui é um altar que os crentes fizeram, depois matou todo mundo. Isso aqui é um altar que os crentes fizeram, e depois matou todo mundo. Matou o rei foi morto, o filho do rei foi morto, e os homens foram mortos, tudo foi destruído, tudo foi acabado, tudo. Como assim, pastor? Pequenas concessões, a gente vai chegar daqui a pouco lá, a gente vai chegar, estamos chegando no final, tudo está acabado, tudo está destruído. Capítulo de número, seguindo o texto, 31, vocês me criaram um problema, agora quem souber disso vai acabar conosco, nós seremos destruídos. A preocupação de Jacó é ser destruído. Não, a preocupação de Jacó é se arrepender e voltar para Deus.
31, 34, 31. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar nossa irmã como prostituta? Nós matamos, porque eles deram motivo. 32. Deus disse a Jacó, 35, me perdoe. Você pode agora ler comigo isso? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Para. Vá para onde? Você lembra que é a segunda vez. Irmãos, nada disso teria acontecido se ele permanecesse na direção de Deus. Você está entendendo isso? Diga com amor para quem está perto de você. Diga assim: não saia da direção de Deus por nenhum motivo e para fazer nada. Para Deus, obedecer é melhor que sacrificar. Jacó sacrificou, levantou o altar em Siquém, e Deus não mandou fogo não. Deus ficou olhando. Deus é bom, não é bom? Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Deus é bom, Deus é bom, mas é justo. Deus não impediu o estupro, Deus não impediu morte, porque Jacó está no lugar errado. Ele não está onde Deus mandou que ele estivesse. Então eu tenho uma pergunta para mim hoje, para mim e para você. Primeiro para mim: Jaime, você está no lugar que Deus mandou você ficar? Você está no lugar que Deus mandou você ficar? Você pode cuspir fogo e marimbondo, se você está no lugar que Deus não mandou, a conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta chegou. Olha quanta coisa chegou. Diga assim: um estupro, filhos assassinos, cadáveres incontáveis, uma desonra e um sentimento de culpa. Será que ele teve isso? Caramba, tudo isso podia ter sido evitado se eu não tivesse aonde Deus não mandou eu estar. Mas a gente está fazendo culto aonde Deus não mandou fazer. A gente está empolgado. Que está fazendo o quê? Fazendo um altar para a glória de Deus. Mas Deus mandou você fazer o altar aqui? Deus mandou você fazer o altar aqui? Mas é para Deus. É contigo mesmo. Tua própria conta e risco, não é assim que diz? É por você. Irmãos, o que tem de gente fazendo altar onde Deus não mandou fazer? O que tem de gente começando coisa que Deus não mandou começar? O que tem de gente indo para lugar que Deus nunca mandou ir? Aí depressão, mágoa, angústia, ainda surta. Meu Deus! O que tem de gente arranjando coisinhas. Agora, sabe quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é uma Diná, uma menina ingênua. Uma menina ingênua, uma filha ingênua. Ela saiu lá para conhecer a cidade. Ela saiu lá para ver como é que é. Lugar novo, como é que é aqui? Onde é o shopping aqui? Onde é o shopping? Quem paga a conta é uma menina. E sabe, irmãos, os filhos agora vão ter a mão suja de sangue, porque massacraram uma cidade. Foi massacrada. A minha colocação hoje, nesta manhã, aí Deus vem no capítulo 35, e Deus disse, olha que isso é misericórdia. Jacó, levante-se. Ele está onde? Em Siquém. Ele está onde? Diante de centenas de cadáveres. Levante-se e vá para Betel. Betel, tu é surdo? Foi o que eu falei contigo lá atrás. Ou seja, não precisava nada disso. Não precisava nada disso. Vá para Betel. Aí ele acorda. Olha o que Deus vai dizer para ele aqui. Grife essa expressão: levante-se, vá para Betel,
habite ali e faça ali, o quê? Um altar. Diga assim, levantar altar. Não sou eu que escolho, é Ele. Não cabe essa obra, não. Está no meio do altar? Para. Pergunta, Senhor, é aqui mesmo? Senhor, é aqui mesmo? Porque pode ser que seja meio metro para lá. Senhor, é aqui mesmo? Deus, eu fiz lá em Siquém. Muda a página, não vou nem falar sobre isso. Levante, vá para Betel e faça ali o altar. Ali, é ali em Betel. Você quer que eu desenhe ou está claro para você? Precisa desenhar? Ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, lembra? Eu estou repetindo, eu estou falando novamente o que eu já falei contigo lá atrás. Betel, onde você fez o altar, e eu falei contigo, vá para Betel, filho, vá para Betel. Versículo de número 2, 35 e 2. E aqui a gente caminha para terminar nessa manhã. Então, Jacó disse à sua família, e a todos os que estavam com ele, grife essa expressão, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Eita glória. Diga assim, até aqui, desde a saída de Labão, a desgraça está presente. Isso chama-se ilegalidades. Então, irmãos, o que eu vou esperar para tomar uma decisão diante de Deus? Que tragédias aconteçam? Você vai esperar o quê? Vai esperar alguém ser preso? Vai esperar alguém sangrar até a morte? Vai esperar uma desonra para tomar uma decisão? Olha o que Deus está dizendo, joguem fora os deuses, olha o que Ele está dizendo, joguem fora os deuses estranhos. Então ele sabia, ele tolerava, ele sabia, ele tolerava. Eu vou descer para falar. Fala ou não falo, Bete? O que tem de pai tolerando situação? O que tem de pai tolerando situação? Ele sabe, está tolerando. Assim diz o Senhor, quem tolera vai viver tragédias. Eu não machar na marra baixar. Quem tolera vai viver tragédias. Meu paizinho não está aqui, mas a mãe está. Você já ouviu isso? O dia que eu furtei uma bola do meu amigo, coleguinha, furtei um corinho, e estou em casa, ele chega da marinha, benção, pai, Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe. Ele entra e diz, Hilda, tu comprou essa bola para ele? Não, que bola? Minha mãe desligadinha, não percebi, ele voltou lá, falou, meu filho, oi pai, aqui ó, pá, essa bola, aí eu falei, caiu a ficha. Na hora eu de shortinho, a urina desceu pela perna, me urinei na hora. Meu filho, essa bola, eu achei. Achou? Aí ele pegou uma sandália de couro e voltou. Meu filho, essa bola, aí eu gaguejei, eu tinha furtado a bola. Foram, talvez, não sei quantas numa mão, na outra mão, e depois na região glútea. Conhece a região glútea? Foi tão forte que eu andava assim. Agora, filho, vamos lá devolver a bola. Eu disse, o meu short está molhado. Tá assim mesmo, tá bom. Aí eu peguei a bola.
a mão vermelha, e chamam a vizinha, que era a mãe do menino. Ela vem, meu filho, que tu caiu. Aí vem o filho dela, minha bola! Devolvi. Voltei para casa, ele disse, eu estou fazendo isso para amanhã a polícia não fazer. Eu estou fazendo por amor, porque se eu não fizer isso hoje, a polícia vai fazer amanhã. Nunca mais pegue nada de ninguém. Você entendeu? Você me ama? Eu amo. Eu amo, claro que eu amo. Nunca mais pegue nada de ninguém. Desviei, virei um safado maconheiro. Meus amigos todos íamos para Copacabana para roubar roupa, camisa Lacoste e sunga na loja de Ipanema. Eu nunca entrei na loja para pegar nada, ficava lá fora com meu baseadinho. Vamos lá, é molim. Vestia 2 sungas, 2 camisas, enfiava aqui dentro. É mole. Pegava 3, ia para o provador, devolvia 2 e roubava uma. É mole. Voltavam com 3, 4 camisas, cada uma roubada. Aquela coça, nunca mais. Se eu não fizer isso, a polícia vai fazer. Joguem fora os deuses estranhos. Eu quero fazer uma convocação nessa manhã, meu irmão. Esposos e esposas, é tempo de fazer cessar toda tolerância. Eu quero que Deus hoje me use para você dizer para ele, o teu marido, acabou a tolerância. Eu quero que você diga para ele, acabou a tolerância. É tempo de jogar fora. É tempo de lançar fora, porque se não fizer isso, a desgraça vai entrar na família. Diná não precisava sofrer um estupro. Os filhos marcados por uma chacina, como vão viver? Será que vão dormir bem a partir daí? Será que a partir daí dormem bem? Como dorme esse pai? Minha filha num estupro, um dano emocional irreversível. Como assim? Quando foi? Foi em Betel? Não, foi em Siquém. Mas fazendo o que em Siquém? Eu decidi ir para lá. Eu decidi ir para Siquém. Eu decidi comprar casa. Eu decidi construir. Eu decidi fazer. Eu decidi. Você decidiu? Você decidiu? Você decidiu?